Hello guys, how's it going? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Escola Online. Eu sou o professor Ravi e essa é a nossa aula do volume 4 da semana 5 do segundo ano do ensino médio. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema de onde vem a escravidão. Certo? Nós vamos ter aí, como sempre, alguns exercícios para darmos uma olhadinha nisso daí. Mas, como sempre, eu vou deixar um tempinho aí para tocar a nossa vinheta, você se inscrever no nosso canal, deixar o like no nosso vídeo e eu volto já já para a gente conversar um pouquinho, tá certo? See you! Hello again! Estamos aí de volta, pessoal, e vamos dar uma olhadinha nas habilidades a serem trabalhadas de hoje. Nós vamos fazer o uso do discurso no tempo passado e nós vamos aprender como se deu a ocorrência da escravidão desde os primórdios da humanidade. A história é uma ferramenta de construção de identidade. Olhando o passado, sabemos quem somos hoje. É por isso que nessa semana nós vamos estudar sobre as origens da escravidão. E nós temos que comentar ali com nossos colegas e também saber de onde vem a escravidão, vamos dizer assim. Ótimo estudo. Então vamos lá. A primeira coisa que aparece pra gente é um textinho, né? Onde nós vamos ter que dar uma olhada para resolver as próximas questões. E aí o que está acontecendo? É uma linha do tempo onde está mostrando vários períodos, vários anos ali, e fala quando alguma coisa aconteceu. Então, data desde 3000 antes de Cristo, ou seja, aquele 3000 BC ali é before Christ. Então, aquele ali são 3000 antes de Cristo. Tanto que se você for olhando, o tempo vai passando e o ano vai diminuindo, vamos dizer assim. Estava no ano 3000 e ele foi para o 1720 e depois para o 1700. E depois só que ele começa realmente a subir, beleza? E aí eles vão contando cada acontecimento marcante que eles selecionaram para colocar nessa linha do tempo. E aí eles vão falando sobre como que surgiu alguma coisa, um reino, um acontecimento, um império, etc e tal. Beleza? Então, vamos para frente. Na atividade 1, está perguntando assim: According to the timeline, when and how did slavery start in the world? De acordo com a linha do tempo, quando e como a escravidão começou no mundo? E slavery started more than 3,000 years before Christ. It came with the idea of the formation of society along with armies, works and social hierarchies. Então, a escravidão começou há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Ela veio junto com a formação da ideia de sociedade, junto com exércitos, trabalhos e as hierarquias sociais. Porque, né, principalmente se você for olhar lá para trás, são coisas que não tinha como faltar na sociedade, né? Tinha que ter, basicamente, todas essas coisas. Beleza? Então, a próxima pergunta está assim. Why was the town of Zawila established? Então, por que a cidade de Zawila foi criada, vamos dizer assim? E, de acordo com o texto, this town was created in the Sahara because of the amount of slaves traded in that location. Então, essa cidade foi criada no Saara por causa da quantidade de escravos que eram vendidos naquele local. Péssimo, né? Mas, como eu sempre falo, show! Vamos para 3. According to the timeline, what's the origin of the word slave? Explain it. Então, de acordo com a linha do tempo, qual é a origem da palavra slave, que significa escravo? Explique. Então, in the year 950, there was a massive capture of Slav people that their nationality became the European word for slaves. Então, no ano 950, houve uma captura tão grande do povo eslavo que a nacionalidade deles se tornou a palavra europeia
para escravos. No caso, eles adicionaram ali uma parte à nacionalidade do povo que eles tinham capturado. E aí acabou que virou essa palavra a ser usado na Europa e, consequentemente, em inglês, quando se referia a essa pessoa privada de liberdade, de direito e mais um monte de coisa, que é essa barbaridade que é a escravidão. Ok? Adiante, então. Na 4, estava assim. Você é parte da equipe de cinema nigeriano Nollywood, que hoje está em segundo lugar na produção mundial de filmes. Como parte da popularização do trabalho, você precisa criar um podcast narrando a sinopse da próxima grande produção de Nollywood, Slavery in the World, An Untold Story. Crie a seguir o roteiro do podcast utilizando as informações vistas no History of Slavery Timeline. Então, como está falando, nós vamos ter que criar um podcast baseado naquelas coisinhas que estão embaixo ali. Ó. Nós vamos ter que escrever em inglês, usar o Simple Past, usar marcadores de tempo como data, e para cada trecho do roteiro, nós vamos ter que inserir uma música ou um fundo musical que será colocado no podcast durante a narração da frase a seguir. E eles colocam um exemplo pra gente embaixo. E aí tá assim, eles colocam a música típica de introdução do podcast e eles começam: Hello everybody, we are getting back with one more episode of our season of Slavery in the World, An Untold Story. Eles colocam música de suspense. It all started a long time ago, back in 3000 before Christ. Inserir som de página de livro, passando, seguidos de ventania, de som, etc e tal. Eles estão fazendo um roteiro. E eles pediram para nós fazermos a mesma coisa. E então, sem mais delongas, vamos tentar montar o nosso podcast aí. Eu tentei fazer bem parecido ali com o que foi pedido. O meu ficou assim. Hello guys, how are you doing? Today we have a very interesting subject. We'll be talking about on our podcast, Slavery, An Untold Story. Insert suspense song. And we'll be talking about some curiosities that not many people heard of at school. Keep tuned because we'll be right back after the opening. See you soon. Insert opening song. And we're back again. So, cutting to the point, did you know that basically slavery has existed since 3000 before Christ? Surprise theme song. Yes, there is evidence that this has always existed and it existed throughout the entire world. Even the well-developed countries we have today. Slavery ended not a long time ago, but in some countries it ended really late, like in 1981 between Senegal and the Occidental Sahara. Insert shocking song theme. Well, we have a lot more things to talk about, but we'll leave it to our next chapter. You can listen to it right now. Just keep up for the next podcast and see you in the next chapter. Insert any theme song. Então, pessoal, ficou grande, mas vou traduzir tudinho para vocês, beleza? Como eu falei, é um podcast, é alguém conversando, é alguém trocando uma ideia, informando alguma coisa, e eles deram um exemplo de como eles queriam que fosse feito, principalmente que eles queriam em inglês. Então ficou assim: e aí pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante no nosso podcast, escravidão, uma história não contada. E aí insira música de suspense. Não entendi porque que eles quiseram colocar isso, mas enfim. E nós vamos estar falando sobre algumas curiosidades que não muitas pessoas ouviram na escola. Continue ligado, porque nós vamos voltar logo após a abertura. Até breve. E coloca a musiquinha da abertura. E nós estamos de volta novamente. De volta novamente ficou muito ruim, né? E nós voltamos. Então, indo direto ao ponto, você sabia que basicamente a escravidão existiu desde 3.000 anos antes de Cristo? E a gente coloca uma música de surpresa. Sim, há evidência de que isso sempre existiu. E existiu pelo mundo inteiro, mesmo nos países bem desenvolvidos que nós temos hoje. A escravidão acabou há não muito tempo atrás, mas em alguns países ela terminou muito tarde. Tipo, em 1981, o que é 40 anos. Entre o Senegal
e o Saara Ocidental. E aí a gente coloca uma música chocante porque realmente é. Bom, nós temos muitas outras coisas para falar, mas nós vamos deixar para o nosso próximo episódio, que você já pode ouvir agora. Apenas continue para o nosso próximo podcast e vejo você no próximo episódio. E aí a gente coloca a musiquinha no final. Tcharam! E é isso, pessoal. Não muito diferente do que a gente faz aqui. A gente terminou a nossa aula e eu vejo vocês no nosso próximo episódio, vamos dizer assim. Thank you very much. Um abraço. Bye bye.